preciso te contar que Leila Pereira pode sim vir a ter no futuro não tão distante um cargo no Vasco da Gama. Falo ainda sobre o Cruz Maltino tentando contratar o técnico do Botafogo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Leila Pereira pode sim trocar o Palmeiras pelo Vasco, mas somente ao fim do seu mandato, em dezembro de 2027, e quem fez tal confissão foi seu marido, José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa e grande responsável pelas tratativas para a compra da SAF do Vasco. O Lamacchia deu uma entrevista admitindo a chance de a Leila, num futuro não tão distante, ocupar algum cargo em São Januário. Abre aspas para o Lamacchia, ela pode ajudar o Vasco. Pode ser que sim, pode ser que não. São coisas para o futuro, mas tudo isso, claro, depois que ela terminar o mandato com o Palmeiras. Aí já não vai ter mais nenhum vínculo com o Palmeiras. Ela não pode participar disso agora porque está envolvida 200% no Palmeiras. Vale a lembrança de que a Leila chegou a cogitar um terceiro mandato no Verdão, para que em vez de dezembro de 2027, ela ficasse no Palmeiras até dezembro de 2030. Mas a rejeição de pessoas muito próximas a ela na política do Palmeiras fizeram com que a Leila desistisse, pelo menos temporariamente, dessa ideia. E é diante desse cenário que a gente imagina que a Leila tenha seus dias contados no Verdão. Ela fica mais 1 ano e meio e se despede do clube. Por conta da vontade da Leila Pereira em permanecer no futebol, e ela já tornou isso claro de forma pública, é que começaram a existir as especulações de que o José Roberto Lamacchia estaria comprando o Vasco. Depois, a informação que veio a público é de que Marcos Lamacchia, o filho do dono da Crefisa e enteado da Leila Pereira, é quem estava adquirindo a SAF Cruz Maltina. No fim das contas, o Lamacchia, pai e dono da Crefisa, deu uma entrevista recente admitindo que está por trás da operação que envolve seu filho e o Vasco da Gama. Mas o José Roberto Lamacchia afirmou que só vai efetuar a compra do Vasco se Pedrinho estiver na presidência do clube. Vale a lembrança de que o Pedrinho foi afastado por uma decisão da Justiça, embora essa decisão seja temporária. Abre aspas para o dono da Crefisa, sem o Pedrinho na presidência não há investidor, pelo menos não será o Marcos. E eu não vou me meter com esses caras porque não valem a comida que comem. Ele se refere aos opositores do Vasco que acabaram por conseguir o afastamento do Pedrinho. E o Lamacchia completa, então vou cair fora, não posso fazer nada. Mas com o Pedrinho ele vai fazer o Vasco ser o maior clube da América do Sul. E outra coisa, o Marcos não vai vender o clube, ele não quer negociar o clube futuramente, como muitos bancos fazem. Você, vascaíno, vê como todas essas declarações do Lamacchia, use espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Vasco quer contratar o técnico do Botafogo, Franklin Carvalho, que havia sido, entre aspas, descoberto por John Textor e perdeu um pouquinho do seu espaço com a saída do investidor norte-americano. Tem reunião nessa sexta-feira com o Admar Lopes, o executivo de futebol Cruz Maltino. O Vasco tem buscado uma série de alternativas, quase todas de técnicos portugueses. Vasco Matos, que parecia ser a opção mais natural, acabou tendo alguma resistência do torcedor. E diante desse cenário, o Admar, que já tinha conversas com o staff do Franklin há alguns dias, marcou essa reunião para essa sexta-feira. Franklin tem salário baixo no Botafogo e percebeu que a situação, desde a saída do Textor para ele, não é das melhores, até por isso existe uma chance real de acordo. Importante registrar que desde que Franklin Carvalho chegou ao Botafogo, são 16 jogos com 8 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, resultados bem melhores do que seus antecessores, cujo nome era maior e também salário. O Franklin, você vai lembrar, é auxiliar técnico de Arthur Jorge e já havia passado no Botafogo naquela temporada absolutamente vitoriosa de 2024. Franklin Carvalho tem 39 anos de idade e era auxiliar técnico do Arthur até o convite do Botafogo. Você, torcedor Cruz Maltino, gosta do nome? O que você pensa da possibilidade de tirar técnico do seu grande rival? Use o espaço para comentário e já opine sobre o tema. Quero te contar como é que fica o Vasco a partir do afastamento via justiça de Pedrinho da SAF Cruz Maltina. É importante dizer que a decisão da justiça, que é preliminar, ela não afasta ela não tira o controle da SAF
das mãos da Associação do Vasco. O que ela faz foi afastar o Conselho de Administração a pedido de um grupo de sócios e conselheiros do Vasco que é contra a venda da SAF para Marcos Lamarque. No dia do futebol, perceberam-se até agora poucas mudanças. As coisas seguem sendo tocadas exatamente da mesma maneira. E você deve estar se perguntando, tá bom, mas e em relação a reforços, a renovações de contrato, a busca por técnico? Tudo isso, na teoria, segue o mesmo praxe, embora agora qualquer decisão precise passar por uma análise técnica da interventora chamada Samantha Longo. A grande diferença é que com essa decisão que é liminar, que é provisória, e o Pedrinho tenta caçá-la, existe ou passa a existir uma insegurança muito grande por parte do Marcos Lamarque. Como é que ele vai colocar um caminhão de dinheiro se acertar com o Vasco, correndo o risco de a qualquer momento uma decisão judicial inverter ou mudar toda a ordem das coisas por lá. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. A tendência é que o Pedrinho consiga reverter essa decisão para que as coisas voltem dentro do possível à normalidade em São Januário. O dia começou com reuniões muito importantes internamente dentro da SAF do Vasco. Essas reuniões contaram com a participação ali, principalmente da Samantha Mendes Longo, ela que foi indicada pela Justiça do Rio de Janeiro como a interventora, para assumir a posição do presidente Pedrinho no controle da SAF. E aí a Samantha fez, obviamente, um convite para que pudessem participar o Fred Luz, que é o novo CEO, o Ricardo Abreu, que é o novo COO, que é o chefe de operações e o chefe executivo, que eu falei, o Fred Luz, e também a participação, principalmente, do Admar Lopes, que é o cara que está tocando as negociações por chegada de um novo treinador e também pela chegada de contratações e saídas de jogadores. A Samantha, ela queria entender, ela queria ter ali na mão dela uma planta baixa, ela queria ter o plano de ação do Vasco nesse momento aí para atacar essa janela de transferência. Então foi apresentado para ela ali, por exemplo, quem é o treinador que o Vasco está engatilhado, que o Vasco tem ali na ponta do contrato para já poder assinar. Foi apresentado para ela nessa manhã. Ela nesse momento já tem nome, já tem valores que o Vasco pretende pagar, tempo de contrato e além da situação de treinador, que é uma urgência máxima, porque o Vasco hoje não tem um técnico, também foi apresentado para Samantha Mendes Longo a situação de contratações, porque o Vasco hoje entende que se for até o final do ano com esse elenco, com esse time, a chance de ser rebaixado e a crise financeira aumentar ainda mais é muito grande. Então apresentaram para ela, Samantha, a gente precisa desse jogador para o meio de campo, a gente precisa desse jogador para a zaga, a gente precisa desses jogadores para o setor ofensivo, e aí colocaram na mesa, esses jogadores aqui que a gente acabou de citar vão custar ao Vasco da Gama tanto, Não vou aqui falar valores, porque eu não tive acesso a essa planta baixa, a esses contratos, mas foi tudo apresentado a Samantha Mendes Longo. Ela recebeu toda essa documentação, recebeu todo esse planejamento e pediu ao Admar Lopes, pediu ao Fred Luz e ao Ricardo Abreu 24 horas para estudar o plano de ação, para ver se o Vasco vai ter condições de arcar com essas contratações, se vai ter condições de arcar com a chegada desse treinador que o Vasco está tentando, e aí provavelmente amanhã ela já deve retornar com uma resposta. O treinador pode avançar, pode contratar, a gente vai ter grana para poder bancar essa contratação. Dos jogadores que vocês apresentaram, vocês me mandaram aqui 6 jogadores. Dos 6 jogadores, 5 pode avançar. Tem um aqui que está muito caro, eu vou repensar, vou ver se tem uma estratégia que dê para implementar para conseguir trazer esse jogador também. Então amanhã provavelmente a gente deve ter aí uma atualização vinda da Samantha Longo para poder o Vasco avançar nessas negociações e talvez ainda esse final de semana anunciar a contratação do novo técnico no Gigante da Colina. Então as reuniões bem sucedidas, reuniões muito boas, reuniões aí que foram aprovadas pelo que eu soube aí de pessoas internamente,
Todos gostaram da atitude da Samantha, uma pessoa tranquila, uma pessoa ali que não está ali para atrapalhar, muito pelo contrário, ela está ali para mediar e tentar ajudar o Vasco nesse momento complicado. Então todo mundo internamente elogiou, entendeu que ela está ali, né, como uma enviada da justiça para tentar ajudar o Vasco da Gama. E aí, agora no período da tarde, começaram as reuniões ainda mais importantes, né? As reuniões aí que pegaram fogo, por quê? Porque envolvem o Pedrinho, envolvem o Lamáquia, José Roberto e o filho, o Marcos Lamáquia, e participação também de quem? De pessoas ligadas a 777 e a EICAP, para poder facilitar e acelerar o processo de venda. E eu vou trazer detalhes agora para vocês sobre esses encontros, sobre essas reuniões, o que pode acontecer nos próximos dias, se essa venda pode ser acelerada, se essa venda pode ser feita aí, porque, né, em caráter de urgência será bom para todo mundo. Então a gente vai trazer para vocês todos os detalhes agora aqui. Agora sobre as reuniões que aconteceram na tarde de hoje, né? Reuniões, como eu falei, a Samantha confirmou que ia falar com o Pedrinho, que ia falar com o Lamáquia, José Roberto, o pai, e o filho, Marcos Faria Lamáquia, e parece que os primeiros contatos já ocorreram, né? A Samantha, através de pessoas da SAF do Vasco, conseguiu esse contato, foi muito bem recebida, principalmente pelo Pedrinho, pela família Lamáquia. Parece que houve conversas muito positivas, conversas muito produtivas. Para quê? Para ela mediar, para ela ajudar, para ela ser ali um meio de campo para fazer essa venda sair do papel. Parece que o Pedrinho está motivado a fazer isso acontecer, a família Lamáquia quer acelerar esse processo, e do outro lado, a 777 e a EICAP também querem, porque eles não querem ficar sem receber o dinheiro que eles investiram no Vasco, quase 300 milhões de reais. Então as notícias são muito boas, e o mais maluco que parece, né, o mais louco que parece, é que pode ser que todo esse imbróglio, toda essa confusão que foi feita aí nos últimos dias, de tirar Pedrinho do comando, entrar uma interventora, o clube entrar nessa loucura toda, pode ser, olha que maluquice, pode ser que acelere muito a venda do Vasco nos bastidores, e a gente possa ter nos próximos 30 dias a venda sendo confirmada, e a gente agradecendo a Samantha, porque ela pode ser aí esse papel de união entre Pedrinho, Lamáquia e 777 para efetuar essa venda com transparência, com rapidez e de uma forma que nós, torcedores do Vasco, vamos ficar felizes e livres, talvez de uma vez por todas, dessa política vagabunda e desses políticos vagabundos que tem dentro do Vasco da Gama. Então, vamos torcer para tudo dar certo, vamos torcer para tudo caminhar da melhor forma possível, e que as partes interessadas, Pedrinho, José Roberto Lamáquia, Marcos Faria Lamáquia e 777, sentem numa mesa, conversem e cheguem a um denominador comum para que o torcedor do Vasco não tenha que sofrer com mais um rebaixamento no final da temporada. Essa é a minha opinião, quero saber a sua nos comentários. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço galera, fui!